Olá a todos e a todas, meu nome é Yaniv Shor, sou diretor de serviços gerenciados da Alliant e hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Cultura de Integridade, hoje com o Saulo Chaves, diretor de negócios CTS Security. Saulo, muito prazer, muito bom tê-lo aqui conosco. E a ideia desse nosso episódio é falar um pouquinho sobre como é que a diligência contribui para a segurança empresarial, né? E por que esse tema tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre governança, compliance, gestão de riscos. Queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse para o nosso público sobre você e por que isso é tão relevante cada vez mais nos negócios. Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou Saulo, tenho 20 anos na área de segurança e facilities. 26, dos meus 26 anos de carreira, 20 dedicados a essa área. Já passei pelo setor siderúrgico, varejo, financeiro, e hoje aqui na consultoria, né, na ICTS Security. E aí, esse tema é um tema super importante, super relevante, e eu diria que pouco disseminado dentro da área de segurança empresarial, né? Então, eu falo que eu sou o diretor de negócios aqui na ICTS Security, mas, na verdade, eu sou um gestor de segurança. É o que eu sei fazer, é o que eu faço, né, na minha vida e na minha carreira. Diligência como um processo estruturado, né, de busca de informações, de apoio à área de gestão de riscos. Na verdade, eu falo que dentro de segurança empresarial é pouco difundido, tem uma maturidade ainda muito baixa, são poucos gestores que enxergam a diligência como um processo formal de gestão de riscos. Hoje é muito visto como uma burocracia de um setor jurídico, contratual, né? Assim, é proforma, precisa fazer. Cara, pesquisa lá porque o pessoal está me cobrando que isso seja feito, né? Então, acho que esse bate-papo nosso aqui vai trazer, acho que eu vou poder explorar e ajudar a disseminar a questão da diligência, dessa questão da ética dentro dos processos de segurança empresarial, né? Trazer para o público aí um pouco dessa visibilidade e como fazer isso dentro da área de segurança empresarial. Mas acho que é isso. Hoje, fazendo um resumo, como que hoje o nível de maturidade é baixo, né? E o que a gente pode percorrer, né? Como que a gente pode auxiliar aí o nosso público, né, que quer seguir esse caminho mais ético, estruturado, tem que fazer. E acho muito legal esse paralelo, porque apesar de ser como você mesmo disse, uma atividade ainda de baixo grau de maturidade, a relevância dela para o negócio, para a sustentação do negócio, né, para segurança, né, já que a gente está falando de segurança, para a segurança do negócio é gigante. A gente vai explorar isso bastante ao longo desse nosso bate-papo. Começar só te perguntando, né, já que você veio de diversos setores, mas queria entender um pouquinho da sua trajetória em consultoria de segurança empresarial. Como é que você enxerga a evolução da aplicação da diligência entre as organizações? Quer dizer, hoje a gente fala da diligência além de aspectos jurídicos e financeiros. Quando a gente fala em segurança, provavelmente muito pouco jurídico e financeiro, né? A gente conecta diretamente na gestão de riscos. Você nota algum amadurecimento em como as empresas realizam esse tipo de verificação, daquelas que realizam, obviamente? Vejo, e aí falando, esses meus 2 anos e meio de consultoria, mais os meus outros 18 anos dentro do segmento, eu vejo uma evolução tímida, mas há uma evolução. Já existem organizações que enxergam a diligência como parte da gestão de riscos, como você falou, e como um processo estruturado, mas fazendo esse paralelo para a segurança empresarial ainda é tímido, né? O gestor precisa entender que isso não é uma mera burocracia. Isso é uma ferramenta super poderosa, vamos dizer assim, né? Poderosa, estratégica, para que ele faça uma gestão de riscos de forma holística, completa, né? Então, hoje ele costuma olhar a gestão de riscos em alguns silos, né? E vamos dizer que essa parte dessa governança, né, da parte de diligência, hoje ainda é pouco explorada. Muitas vezes porque a empresa já tem essa maturidade, mas a área de segurança empresarial ainda não conectou, ou tem que fazer ali de forma obrigada, como eu disse, né? Fala, putz, é uma burocracia, mas respondendo a tua pergunta, sim, a gente já enxerga uma evolução,
né, empresas, né, se estruturando dessa forma, mas ainda tímido. Então, uma das nossas missões, né, é poder dar essa visibilidade e ajudar as empresas, né, a trilhar esse caminho. E nessas empresas que você vê essa evolução, o que você enxergou principalmente de melhoria, seja em processos, seja na própria manutenção desses fornecedores, desses terceiros? O que você enxerga de melhoria, pensando nas pessoas que estão nos ouvindo? Qual o benefício que isso gera, ou que você já percebeu de forma objetiva nessas empresas? Olha, impactos operacionais, impactos financeiros. Quando a gente fala de segurança, a gente atua, como os gestores de segurança, enfim, eles atuam com parceiros estratégicos, vamos dizer assim, os prestadores de serviço. Segurança facilita. Então, você tem ali a empresa de vigilância, de segurança, de limpeza. Então, fazer a diligência, né, das empresas que vão ser as suas parceiras, que vão te ajudar a entregar o resultado e atingir tua missão, isso seria hoje um nível mínimo, básico, exigido. O que eu já vi acontecer são empresas abrindo falência, empresas sendo corresponsáveis financeiramente por causa de problemas, né, que empresas parceiras tinham e aqueles riscos ocultos que não foram enxergados, que não foram dentro da gestão de riscos de estruturado, não foi feita. Então, desde um impacto de um passivo trabalhista, né, uma inoperância, porque quando você impacta nessa questão financeira, você vai ter uma inoperância lá na ponta, e aí o risco pode se concretizar quando você não tem a mão de obra lá, quando a tua estratégia operacional ela deixa de ser seguida. Né? Então, seja, eu já vi... acho que o que mais acontece é isso, é você escolher um parceiro, muitas vezes, dentro de um bid, você vai ali olhar preço, né? Então, eu estou escolhendo um parceiro, aí você vai pelo preço. Não, você tem que olhar a qualidade, você tem que fazer a diligência, você tem que, né, mensurar o teu risco na hora de escolher, para que isso não vire um problema. Inclusive, hoje, a gente está atendendo um cliente com esse problema. Então, quando você falou, o que você viu na consultoria? Hoje, a gente está atendendo um cliente com esse problema. O fornecedor prometeu, não entregou, hoje ele está tendo um problema operacional na ponta, vulnerabilidades estão acontecendo e riscos se concretizando, e aí ele falou, cara, preciso de ajuda, né? E aí a gente vai trazer a doutrina hoje da ICTS, da Alliant, né? Da ICTS Security, que é seguir o processo, né? Trazer a diligência para o início dessa cadeia aí de escolha. E que tem um custo bem menor do que resolver depois, né? Quer dizer, Muito você resolve menor, antes. muito menor, porque além do risco que você está sofrendo, o impacto, né? Que você ser corresponsável de um passivo trabalhista, vamos dizer assim, um dos riscos que a gente enxerga ali quando a gente fala de prestação de serviço, então estou trazendo muito aqui para o dia a dia de segurança, isso aí se paga assim, eu nem diria que isso é custo, isso é investimento. E falando nessas empresas, nesse exemplo que você deu, né, uma empresa de facilities ou de segurança, quer dizer, a gente tem muitos riscos de segurança empresarial ligados a prestadores de serviço com baixo nível de formalidade, né? Como, por exemplo, empresas de transporte, que às vezes são empresas pequenas de transporte, mas que formam, né, a grande malha logística de grandes empresas que utilizam, ou até empresas de vigilância, de serviços, né, de facilities. Como é que você enxerga que o background check dessas empresas poderia evitar algumas vulnerabilidades e contribuir com um ambiente mais seguro? Você trouxe um ponto importante. O processo de segurança, os prestadores de serviço de segurança, existe uma legislação federal. Inclusive, teve até uma atualização aí esse ano com o novo Estatuto de Segurança Privada. Então, mas você se depara, né? Já saiu diversos dados estatísticos aí de empresas clandestinas de segurança, né? Então, muitas vezes você vai ali pelo mais barato, muitas vezes você está sendo conivente com uma prestação de serviço clandestina, que não está recolhendo impostos, que está ali, né, gerando riscos passivos, enfim, uma série de coisas que envolvem. Então, a diligência ali, né, o background check dessas empresas, ela é fundamental. Por isso que eu falo, hoje não é mais uma escolha, né? Ela tem que ser ali partir de uma premissa base mínima, né, para um processo quando você escolhe um parceiro. Quando a gente traz para o transporte, idem. A gente se depara na parte logística muito, a gente chama dos agregados. Então você tem as grandes transportadoras, mas como todo segmento, o transporte ele tem sazonalidades.
você tem uma Black Friday, você tem o final de ano, você tem o Dia das Mães, então aqueles booms, né, do varejo, do comércio em geral. As empresas mantêm um padrão ali mínimo de estrutura física, né? Eu tenho minha transportadora, eu tenho X caminhões ali que são meus próprios, etc. Para eu atuar na sazonalidade, o que eu faço? Eu contrato aquelas associações, aqueles spots, né, chamados agregados, não aquela transportadora agregada. Só que você não sabe quem são essas pessoas, com quem eles estão ligados, né? Eles estão ligados a cometimento de crimes, ou até estão ligados a um histórico de roubo de carga, assim, vamos dizer assim, a gente se depara com isso no dia a dia. Então, essa falta de preocupação, né, assim, é muito focado, não, eu preciso entregar, então, na sazonalidade vai vir a Black Friday, eu saio contratando a do Zezinho, do Luizinho, do Huguinho, e eu não tenho essa preocupação dentro da gestão de riscos. Você pode estar trazendo ali um ofensor muito agressivo para o teu negócio, para o teu dia a dia ali, assim, e dentro, né, da tua regra de contratação. Então, ela é fundamental. Assim. E quando a gente fala de transporte, a gente até tem uma questão ainda que complica mais, do que gera um prejuízo maior ainda, que você tem a questão por exemplo, você trouxe o exemplo do roubo de carga, né? Se essa empresa está ligada à questão de roubo de carga, você perde a carga, você perde a venda. Então, você perde duas vezes. Você tem que entregar de novo. Tem toda a questão do custo logístico, da carga que foi perdida e da carga nova que você precisa entregar. Então, você tem uma questão aqui complicadíssima. Aliás, para vocês que nos escutam, recomendo fortemente. A ICT Security acabou de lançar o Estudo Nacional de Roubo de Carga. Se você quiser falar um pouquinho, acho bem interessante para vocês entenderem o que contempla esse estudo, que eu acho que é um estudo, primeira vez que a gente faz, né, de forma agregada, bem completa. Acho que você... Acho legal. Bacana, né? Vou fazer esse gancho. Pessoal, assim, a gente já é o nosso terceiro estudo, né? A gente tinha feito um estudo Sudeste, né? Basicamente São Paulo e Rio, que são os maiores ofensores hoje. Depois a gente fez um segundo com um recorte Nordeste. E esse ano é a primeira vez que a gente pega dados oficiais, né? E faz um estudo nacional de roubo de cargas. E ele é super interessante, assim, ele traz insights, ele foi um estudo desenhado e construído pelo nosso hub de inteligência, então a gente tem analistas de dados, cientistas de dados, a gente compilou essas dezenas de milhares de informações, trazendo não só números crus, mas trazendo insights, trazendo análises, né? Hoje mesmo a gente viu ali aquela migração do roubo de carga para o setor Nordeste, ali, Bahia, Pernambuco. Então, a gente consegue trazer informações muito importantes para os gestores, né? Para que eles se preparem, né? Essa migração, essa sazonalidade, para grandes transportadores, né? Grandes empresas que têm aí uma capilaridade nacional. Então, acho que consumir ali o nosso estudo, né? Gestores, etc., vai trazer bastante subsídio, bastante insight para alimentar a sua estratégia de prevenção. Então, podem baixar esse estudo lá na nossa página, no site da ICTS Security, né? Enfim, um estudo super completo para todo mundo aí. Então, obrigado pela menção. Legal, fica a dica aqui, estudo importantíssimo, muito relevante para gestores de segurança e para gestores de maneira geral que querem entender um pouquinho mais o problema da segurança que a gente vive, medida em números na questão de roubo de carga. Então, fica a dica aqui de leitura. Voltando aqui ao nosso tema de diligências, a gente falou da questão de terceiros, mas tem uma outra questão quando a gente fala de segurança também que é muito sensível, quando a gente fala principalmente de posições críticas, né, de pessoas em posições críticas, como profissionais de segurança. A gente está acostumado às vezes a falar em posições críticas no mundo corporativo, a gente pensa em C-level, mas tem que entender também que no mundo da segurança a gente tem outras posições críticas que não são necessariamente C-level, e sim as pessoas que cuidam e ajudam, né, o C-level. Então, por exemplo, toda a parte, né, de profissionais de segurança patrimonial ou responsáveis pela segurança de VIPs, a diligência também tem que olhar para os indivíduos, né, não só para as organizações, mas também para os indivíduos. Como é que a due diligence de pessoas físicas, nesse caso, ajuda a mitigar riscos, e não só mitigar riscos, mas também fortalecer a confiança das pessoas que estão entrando para assumir essas posições tão sensíveis no dia a dia das organizações
e das pessoas. Esse é um ponto importante. Uma das vertentes da segurança é proteção executiva, segurança pessoal e tal. E proteger esses profissionais faz toda, né, parte de uma estratégia, né, primeiro, para você atrair bons profissionais, né, profissionais capacitados. E você conhecê-los, né, não, saber se o currículo de fato, né, conversa com o que às vezes uma pequena entrevista, né, traz. Então, você conhecer o background daquele profissional, seja tecnicamente, seja financeiramente, seja nas questões legais. Então, porque você está trazendo uma pessoa para uma posição que vai ter dados sensíveis, informações estratégicas, muitas vezes informações de rotinas de pessoas super estratégicas. Então, isso é fundamental. Mais uma vez aqui, sendo repetitivo, isso é básico. Isso aí não tem como não começar por isso. Então, isso a empresa que não faz isso. E aí eu diria mais um ponto aqui, tá? Que a gente aplica muito. O teste de integridade. Então, muitas vezes o pessoal fala, background check, a gente está olhando para trás. Fato, a gente olhou, mas o para trás ele traz muito subsídio para a gente tomar decisão. E o teste de integridade ele traz o para frente. Né? Então, é importante a gente olha para o retrovisor, mas a gente olha também para a tendência. O teste de integridade, pessoal, assim, também é outra ferramenta que eu diria que para posições-chave, né, ele é essencial. Né? E dentro da segurança isso não é diferente. Então, eu vou trazer ali dimensões importantes, pressão financeira, né, cometimento de atos antiéticos, assim, cumprimento de processo, né, vocês são os pais da matéria, mas a gente consome dessa estratégia da Alent dentro do nosso processo de segurança para os nossos clientes. Então, isso compõe esse processo, né, de olhar o CPF, olhar o indivíduo, saber que você está trazendo pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas capacitadas para tocar esses processos tão sensíveis. Não? Então, muitas vezes são pessoas que cuidam da gestão dos altos executivos, né, dos C-levels, dos conselheiros, então, que garante a continuidade do negócio. Então, quando a gente fala de... E aí é uma da outra vertente que a gente tem, que a gente fala de proteção executiva. Isso na nossa doutrina, isso é nível básico. Então, a gente faz isso dentro de casa, né, com os nossos profissionais, e a gente faz isso quando a gente está adotando o nosso projeto dentro dos clientes. Então, trazer pessoas éticas, pessoas que a gente, quando eu falo de teste de integridade, o olhar para frente, pessoas que têm comportamentos que demonstram que não vão ceder né, porque o crime organizado está aí. Né? Quando a gente fala dentro desse cenário de segurança, a gente lida com todo tipo de pessoas e ataques e cooptações, etc. Então, isso é uma ferramenta poderosa, estratégica para o gestor de segurança e para quem, né, escolhe os gestores de segurança. Né? Isso define quem são essas pessoas que vão tocar esses processos. E acho importante esse olhar do para frente, porque, como você falou, para trás a gente consegue fazer uma fotografia, mas tem questões que a gente não consegue levantar num background check, essas questões de comportamento ético, por exemplo, de confidencialidade de informações, porque além de toda a questão de rotina que você colocou e que para um VIP é fundamental, esses profissionais, principalmente esses que ficam com VIPs, eles estão o tempo todo ali perto. Então, eles escutam muita coisa também e tem que ser pessoas capazes de escutar e de guardar aquela informação. Então, a questão da confidencialidade, além da confiança na pessoa para exercer a profissão e a função, que por si só já é algo complexo e demandante, mas ter também essa capacidade de ouvir uma série de informações e ter que guardar para si, né? Não poder compartilhar, isso também é fundamental. E você só consegue isso quando você trata o para frente, porque para trás dificilmente você vai conseguir identificar esse tipo de comportamento num levantamento só de dados históricos ou de só um background check simples. Exato. Não que ele não seja importante, ele é fundamental. Fundamental, eu falei, Olhar é o passado. básico. Mas são os dois. A gente não pode só olhar um e achar que o outro não. No dia a dia a gente resolve. Não. No dia a dia, se der problema, já deu problema. Você não resolve mais. Né? Exatamente. Mas tem que remediar, volta aqui ao que a gente falou. O custo disso é muito maior, o custo financeiro e o custo reputacional, então nem se fala, né? Algo muito maior. Ainda falando nessa questão da importância das estratégias de diligência,
A gente sabe que muitas organizações ainda entendem a diligência apenas como um processo técnico de verificação, né, focado para cumprir requisitos formais. Você falou sobre isso, grande parte das empresas enxerga isso dessa forma. Mas quando a gente pensa isso de forma bem estruturada, com um fluxo onde a gente consegue conectar a gestão de riscos, onde a gente consegue conectar cultura de integridade e segurança empresarial, isso muda de figura, né? Como é que as organizações podem estruturar essa integração, né? Como é que a gente consegue, você, né, seu dia a dia, seu histórico todo e agora como consultor, como é que você ajuda as empresas a implementar essa visão estratégica da necessidade disso e não somente um check burocrático? Esse é um ponto importante. Aqui a gente já começa a falar um pouco do como, né? A gente fala muito da importância de uma empresa ter uma política de segurança, né? A gente brinca lá que a gente comumente chega nas empresas, as empresas mal têm procedimentos, né? Então, o procedimento operacional ali na ponta, às vezes de um vigilante, do inspetor, tal, assim, o que ele tem que fazer no dia a dia, o básico. Aí você fala, legal, mas esse procedimento ele está baseado em quê? Existe uma norma? Não tem uma norma. Ou se você tem uma norma, essa norma tá plugada em quê? Numa política? Não tem política. Então, quando eu falo dentro dessa implantação de forma estruturada, né, que foi a tua pergunta, como fazer isso de forma estruturada, a gente leva isso para os nossos projetos. Precisa ter uma política de segurança estruturada. Porque aí ali eu vou desenhar o meu modelo de governança e gestão de riscos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, qual é a missão da área de segurança empresarial? Então, esse é um primeiro ponto. E dali, como que eu vou estruturar essa missão? Então, quais são os processos que eu vou olhar? Como eu vou fazer isso? Então, a política, a gente faz uma brincadeira, fala, a política é a Constituição Federal do gestor de segurança. E é ali que ele vai desenhar e vai validar com o board, né? Isso aí tem que ter a política tem que estar validada com o conselho, presidência, etc. Porque como é uma questão cultural, muitas vezes você tem que estar embasado em alguma coisa. Então a política vai te dar esse embasamento. Depois ela vai estar patrocinada. A política está patrocinada pela alta gestão da empresa. E aí dali você começa a disseminar essa cultura. Então, eu tenho uma política, ela está validada, os pilares ali de gestão de riscos estão validados. Então, eu vou olhar gestão de riscos patrimoniais, gestão de riscos documentais, os contratuais. Então, ou seja, tudo que compõe a gestão de risco, todas as frentes que compõem a gestão de risco. Então, ali a diligência ela tem que estar como um fator preponderante. Então, ela tem que estar escrita ali. Porque a partir do momento que está escrito, ela tem que ser executada. E aí a gente sai um pouco daquela subjetividade que a gente falou no início. Dependendo do nível de maturidade do gestor, se ele já passou por uma empresa que era mais estruturada, já tinha essa doutrina, essa cultura, ele traz essa cultura. Se ele não passou, isso não é importante para ele não vai fazer, ou ele vai continuar enxergando aquilo ali como uma mera burocracia jurídica. Quando você tem isso estruturado, validado como um processo dentro de uma política, você sai dessa vulnerabilidade de, dependendo de quem está na cadeira, se a pessoa é mais madura ou não para o tema, ele vai aplicar ou não vai aplicar. Então, respondendo, né, depois desse grande contexto, você precisa estruturar uma política, a tua política precisa compor toda a tua visão de gestão de riscos, todos os processos de gestão de riscos, e aí a partir dali você consegue de fato implantar isso de forma estruturada, documentada, patrocinada, e aí é questão de tempo para você disseminar a cultura, mas enfim, hoje a gente atua dessa forma e tem funcionado bastante. Legal, acho que tem dois paralelos interessantes aqui que a gente consegue fazer pensando no mundo do compliance. Esse papo tá legal porque a gente está misturando aqui temas de compliance com segurança que no fim das contas se conversam bastante, mas eu acho que a gente sempre trabalha muito, quando a gente fala em compliance, a gente trabalha muito a questão das políticas, né? A política de segurança, mais uma política. E aqui tem um vínculo que tem que existir entre esses normativos. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, uma política de due diligence, e que boa parte das empresas tem isso, então tem que ter, por exemplo, um capítulo, ou se não algo específico na política do falando para questões de segurança,
ou na política de segurança ter alguma menção à política de due diligence, quer dizer, para as informações ficarem cruzadas. Exatamente. Até para não ter políticas que se contradizem, né? E aí a segurança, muitas vezes a política de due diligence ela não é tão específica em áreas, mas uma vez que você define quais são os critérios de due diligence, por exemplo, que você vai fazer numa organização, tem que ter lá o critério de segurança. Quer dizer, é uma empresa que vai prestar algum tipo de serviço de segurança patrimonial, física ou o que quer que seja, sim, se sim, tem que passar por due diligence. Já passa a ser um critério automático, né? Porque as empresas, a gente fala assim, o ideal é que diligenciasse todo e qualquer fornecedor, só que isso tem um custo, né? Tem custo para fazer, tem tempo de pessoa para executar, então a gente acaba filtrando aquelas organizações ou aqueles terceiros que a gente vai diligenciar ou não, em função de uma matriz de riscos, né? E a gente sabe que, agora a gente sabe, você só trouxe isso, mais luz para isso, que qualquer terceiro que vai lidar com segurança tem que passar por diligência. É por si só um terceiro que gera risco. Não ele em si gera risco, mas a atividade que ele presta, se não for bem feita, gera um risco muito grande para a organização. Principalmente quando a gente está falando do cuidado de pessoas. Então, os VIPs, a segurança patrimonial, quer dizer, isso tudo acaba... O mau trabalho de uma empresa de segurança pode gerar um prejuízo muito grande para a organização. Daí a necessidade de fazer diligência para toda e qualquer empresa que vai trabalhar segurança. Da mesma forma, a gente falou de logística, transporte. Também é algo sensível. Se eu tiver um problema no meu transporte, eu tenho um problema direto no meu caixa, que eu não entrego, se eu não entrego, eu não recebo. Não vendo, não recebo. Então, tem um impacto direto no caixa. Se não diligenciar e não souber exatamente quem eu estou trazendo para dentro, eu corro um risco muito grande. Então, são empresas que, pela natureza do negócio delas, por si só, em qualquer política de due diligence, elas têm que aparecer como empresas passíveis de passarem por diligência. Passíveis não, obrigatórias de passar por diligência, né? Acho que esse é um ponto muito, muito interessante e a política de segurança, como você falou, amarra isso tudo, né? Explicando o porquê que é tão relevante que isso seja feito dessa forma. Amarra-se essas políticas, amarra-se isso numa matriz de riscos e aí a gente consegue ter todos os documentos conversando. E com visibilidade. Né? Porque a grande questão do risco é que se eu não sei que ele existe, eu não trato. Se eu sei, eu consigo tratar, mitigar e garantir, ou garantir não, mas minimizar a possibilidade dele se materializar. Se eu não sei o que eu tenho, se eu não sei onde eu estou, o que pode me atacar, eu não sei qual remédio usar. Né? Então, exatamente. Acho que a diligência é fundamental nesse sentido. E aí, pensando numa estruturação mais estratégica, a gente falou da organização disso, e pensando numa estruturação mais estratégica, a gente vê isso muito na prática, que as empresas ainda tratam a diligência como uma ação pontual, né? Não como uma parte de um processo estruturado de segurança, com prazos definidos, com revisões periódicas, com atualizações constantes. Quais você considera os maiores obstáculos para que as organizações implementem uma diligência sólida e recorrente? Quer dizer, a gente está falando de barreiras culturais, a gente está falando de custos, a gente está falando de falta de dados confiáveis ou até mesmo de resistência da segurança. Como é que você poderia elencar essa mudança de cultura? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de obstáculo, eu acho que o maior obstáculo que a gente mais se depara é o desconhecimento mesmo. Quando eu falei de nível de maturidade, eu acho que falando aqui, né, para o segmento de segurança e facilities, ele é o desconhecimento dos profissionais. Então, eles não conseguem enxergar ali a importância, olham aquilo como mera burocracia, né? Então, isso por si só, isso já cria uma barreira. Porque eles não entendem o quão estratégico é. Né? Acho que papo como esse aqui que a gente está tendo, assim, e muitas vezes é esse tipo de assunto que a gente leva para o cliente, ó, por que fazer? Olha, o impacto é esse, olha, isso aqui pode ocasionar isso aqui pode te trazer esse risco operacional, ou esse impacto. Parece que explode assim, a cabeça do gestor e fala, caramba, era isso? Então, ou seja, não é uma mera burocracia. Então, é algo realmente então, que eu preciso cuidar. Então, eu vejo assim, o maior obstáculo é o desconhecimento, né? A baixa maturidade, acho que a baixa familiaridade com o tema, talvez por estarem nessas caixinhas
né? E aí até dentro das organizações, isso está ali fechado dentro de uma área jurídica, uma área de compliance, que talvez não converse com as outras áreas, não tem o tema não tem essa capilaridade. Né, tá ali, exige ali para o pessoal de suprimentos, talvez, enfim, essa visibilidade seria ali, acho que é o principal ponto para diminuir esses obstáculos, essas barreiras. Então, atuar nesse tipo de movimento que a gente vem fazendo, de security, island, productivity, de trazer assuntos para o público, né? Trazer esclarecimentos, mostrar na prática o que a gente vive, né? Acho que trazer a luz, né, aos benefícios, né, dessas ferramentas que vai talvez ajudar a gente nesse movimento para que cada vez mais as empresas e os gestores se conscientizem. Então, em segurança, eu acho que é isso. Desconhecimento do gestor, baixa contato com esse tipo de tema dentro das organizações, que está muito restrito a determinados setores, né? Então, é isso. A gente tem que familiarizar esse gestor, a gente tem que ter capilaridade para que as informações cheguem neles, para que a gente dê repertório, dê mais munição, para que eles façam uma gestão de risco mais completa. Né? E não que ele talvez eu sou um cliente dessa área ali que é só uma mera processo burocrático, tal, e talvez ele nem entenda o benefício daquilo. Então, eu vejo isso, assim, a gente precisa atingir esse público, a gente precisa trazer os benefícios de forma tangível, que a gente está trazendo aqui dados, fatos, exemplos, para que isso aumente, como eu falei, esse repertório dele e ele começa a entrar isso dentro do dia a dia. Assim, mas eu não vejo uma má vontade ou assim, uma questão de o gestor é resistente. É puro desconhecimento. Porque um gestor de segurança, o que ele quer no final é que a operação dele seja mais segura, que a equipe dele esteja segura, que ele entregue um resultado para a companhia. No final das contas, é isso que ele quer. Muitas vezes ele não tem... a área de segurança ela vem se transformando nos últimos anos. Né? Então, era muito militarizada. Hoje, já nos últimos anos, já vem de uma leva aí de pessoas que foram já estudar a gestão de riscos, administração, né? Outros bebem de outras fontes. Então, pessoas que vêm buscando conhecimento. Então, esse movimento tem que casar com esse aumento de repertório. Né? Então, acho que é um movimento, como eu falei no início, o nível de maturidade vem aumentando, né? E essas barreiras vão ser quebradas conforme a gente consiga atingir, né? E consiga catequizar essa turma aí da importância desse processo. Então, acho que é isso. Acho que fica a dica, então, para vocês que nos escutam, seja você um gestor de compliance, busque o time de segurança para explicar a relevância, o porquê que é tão importante essa diligência. E se você, nosso público que está escutando aqui do setor de segurança, busque o seu time de compliance para entender como são os processos já estabelecidos do diligence dentro da organização. Acho que é como você falou, Saulo, acho que comunicação é fundamental para que a gente consiga fazer um processo mais fluido e que as pessoas entendam qual que é a relevância da due diligence no fim das contas para o negócio. É o que você falou, o gestor de segurança, como qualquer gestor, quer no fim das contas que o seu time consiga atingir os objetivos estabelecidos, as metas estabelecidas. E, obviamente, você tendo terceiros bem qualificados para isso, ajudam no atingimento dessas metas. Você tem uma rotatividade menor desses seus terceiros, porque eles são qualificados. Você fez uma boa qualificação olhando para o passado e olhando para o futuro, né? As duas visões que você falou, né? O retrovisor e o futuro, isso ajuda a ter uma visão mais completa. Se eu sei, eu consigo eu tenho um risco menor de perder esse fornecedor por uma bobeira, por um descuido, por uma atitude que eu poderia ter percebido antes nessas diligências. Então, vocês gestores, conversem, procurem um ao outro, porque acho que essa é a melhor maneira que a gente tem de garantir que esse processo vá funcionar e vá seguir bem adiante. Tem até um ponto, eu lembrei, né? Assim, a gente já passei muita coisa nessas histórias de segurança. O que é o gestor de segurança que nunca se deparou com uma equipe, às vezes terceirizada ali, que
Pô, descobriram que não depositaram o fundo de garantia, a empresa estava com... Aí quando você vai ver, a empresa estava com uma baita dificuldade financeira, isso já vinha se arrastando, daqui a pouco o pessoal faz motim, fala que vai paralisar a atividade, aí o gestor lá na ponta fala, pelo amor de Deus, né? Como é que você tem segurança, dependendo do segmento, você não opera, né? Então, olha o nível, né, de criticidade, de risco que você tem. Então, agora, quando você faz um processo, você sabe que você está ali trazendo um fornecedor saudável financeiramente, que não tem riscos, né, disso, atenua esse risco ali dentro desse processo. Então, acho que é esse tipo de conversa que as áreas têm que ter. Ele tem que falar, olha, sabe aquele problema que você já teve? Esse processo vai ajudar a gente a que você não tenha esse problema operacional lá na ponta. E outros exemplos, dá para a gente Tem ir vários. longe aqui, mas um outro que eu já vi acontecendo algumas vezes, principalmente em empresas de segurança, você até mencionou, né, de empresas que não são qualificadas, que são empresas não legalizadas, que aí você tem diversos riscos. Você vai ter, além do risco do serviço não ser bem prestado, você tem riscos de ser responsabilizado de forma objetiva, você tem uma questão eventualmente de corrupção, dependendo de quem são os agentes que estão prestando esse tipo de serviço. Se não é legalizado, você corre esse risco também. Você tem risco de estar se envolvendo com crime organizado sem saber, né? Então essas diligências vão te ajudar a diminuir bastante esses riscos. Hoje, até falando com os gestores aqui, hoje o novo Estatuto de Segurança, ele prevê, assim, antigamente, assim, a punição era para a empresa que prestava o serviço irregular. Hoje, quem contrata, a nova legislação já traz um impacto, né? Pode ser responsabilizado o contratante. O contratante. Então, você não dá mais para né, alegar a ignorância ali. Quem presta serviço e quem contrata serviço irregular, ele está hoje sujeito, né, a punições legais aí na nova legislação. Então, cada vez mais o cerco fechando e cada vez mais estratégico você saber quem é o teu parceiro. Então, assim, tem N exemplos. Mas eu quis trazer isso para tangibilizar, que você falou, né? E aí, conversando com a turma. Precisam conversar. Né? Sabendo os porquês, não tem como falar, eu quero grudar nesse cara aqui do compliance, porque ó, eu tenho 3 empresas aqui, me fala com quem é aqui que eu posso escolher. Porque te dá uma tranquilidade, né? Fala, olha, tem 3 aqui, ó, as 3 estão bacanas, aqui você escolher tecnicamente está melhor. Pô, estamos aqui e você divide fechado. o risco, né? Então, compartilhado. O risco deixa de ser só seu, risco né? Compartilhado. A decisão ela deixa de ser só sua, ela deixa de ser uma decisão somente técnica. Óbvio, o técnico é fundamental. Sem dúvida. O financeiro também, não podemos esquecer do financeiro, é um pilar fundamental. Não dá para sair contratando sempre o mais caro, mas não necessariamente o mais barato vai ser tecnicamente o melhor, ou o mais barato vai ser... na questão de diligências, o mais seguro, de menor risco. Mas é um tripé que a gente tem que olhar. E uma vez que você divide esse risco na tomada de decisão, também para o gestor de segurança é bom, né? Uma segurança a mais que ele tem. E tem mais um ponto aqui, eu estava lembrando, a gente está dentro desse cliente que nós estamos fazendo ali, apoiando no BID, porque ele estava com um problema na empresa, a gente foi ver... eles não estavam fornecendo tipo vale-refeição, coisas que são legais, assim, tá na Convenção Coletiva do Trabalho, sabe? Tem algumas questões de legislações. Então, é isso, você vai contratar o mais barato, sem um apoio, sem um suporte, e isso acaba, né, lá na frente, vai se tornar muito mais caro. Legal, muito bom. E aí, falando nesse ponto, né, de regulação, cada vez mais reguladores e investidores olham para a diligência como parte de boa prática da governança. Você acredita que isso cria alguma pressão para as empresas tratarem segurança empresarial não só como uma obrigação legal, mas como um fator de competitividade também? Porque a gente acabou de falar de algumas questões legais. Importante, tem que cumprir, mas você entende que, de alguma maneira, pela pressão do mercado, dos investidores, isso passa a ser um fator de competitividade também? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando a gente fala de investidor, basicamente, ele vai olhar risco. Né? Assim, você está colocando o seu dinheiro, né? E aí você vai medir risco e retorno.
Quando você tem uma empresa saudável, com riscos controlados, né, e aí seja todas as frentes que a gente tem dentro da gestão de riscos e a segurança empresarial faz parte. Quando você tem ali uma área de segurança estratégica, olhando riscos, com política, com processos, né, olhando ali pilares estratégicos do negócio, né, que compõem ali o negócio ali como resultado. Sem dúvida, né, e aí aqui sem dúvida de errar mesmo, que isso é um fator competitivo. Né? Hoje, uma segurança estratégica, como, né, outras áreas que compõem ali a gestão de risco de uma grande organização, elas são fundamentais na hora de um investidor, né, colocar ali o seu dinheiro ou não. Né? E aí a gente está falando diligência, vamos trazer aqui a diligência para esse papo. Então, se você dentro da área de segurança utiliza a diligência como um fator mitigador de risco, isso vai pontuando. Né? Tem clientes ali que a gente, recente até, era uma fusão entre dois grandes players mundiais, né? E olha que interessante, aí eu fui convidado para participar dessa reunião. Então era o nosso cliente e ele está fazendo uma venda de ativos, de alguns ativos no Brasil. A empresa que está comprando, que é uma multinacional, ela queria saber como que é o nosso cliente opera em determinadas regiões do Brasil, porque eles sabem que é notório e conhecido que é uma área tomada por organizações criminosas, onde eles operam. E eles queriam entender como que essa empresa que está vendendo o ativo para ela operava nesses lugares dentro das melhores práticas de segurança e seguindo compliance, etc. Que negócio doido. Porque, assim, a área de segurança, nós, como consultoria, nós fazemos a frente ali de segurança empresarial para esse cliente, numa mesa de negociação de um negócio que estava em andamento e era uma variável, segurança era uma variável decisiva para esse negócio acontecer. E ali eu entrei explicando como que a gente atuava na frente de segurança, na gestão dos contratos, relacionamento institucional, aí estamos falando de extramuros, né, relações com comunidades, porque, né, pessoal, né, a vida não é fácil para gestores de segurança. Então, a gente está falando de extorsão corporativa, né, além de riscos de roubo, furto, fraudes, ou seja, tudo o menu que compõe aí os riscos dentro de uma operação que está ali dentro da gestão de segurança. E a gente tem ainda a questão do extramuros, extorsão, né, roubo de carga e etc. E a gente foi colocado na mesa para essa conversa. Então, eu fui nessa reunião, junto com quem está vendendo esses ativos e quem está comprando, explicar como que é a nossa atuação, baseado dentro do nosso código de ética e conduta, né, que nós temos dentro da ICTS para relacionamento institucional, quando a gente faz esse papel ali de gestor de segurança perante o cliente, então, apesar o cliente tem um código de ética super rígido, mas nós dentro da ICTS nós temos, né, você sabe disso, então a gente segue regras, então a gente mostrou como que nós trabalhamos, como que é a nossa atuação, como que são nossos indicadores, então, ou seja, na prática, ali eu vivenciei ali, foi mês passado isso, como que a segurança é extremamente estratégica para uma tomada de decisão. Provavelmente, se esse nosso cliente não tivesse a gestão de riscos ali no que tange segurança empresarial bem controlado, bem gerenciado, né, dentro das regras de compliance, né, no que tange segurança empresarial, eu não sei se esse cliente talvez formaria esse negócio. Ali foi uma reunião dedicada, única, exclusiva para falar desse pilar, porque ele entendeu que isso é um ponto de vulnerabilidade para a imagem dele. Então, a gente sabe, extorsão corporativa, o pessoal chega lá na empresa, moto, fuzil nas costas, entrega o telefone e fala, olha, entrega para o board e é para me ligar. E aí você tem que ligar, e eles pedem 20, 30 mil reais de mensalidade para operar em segurança naquela região.
para que seus funcionários não sejam roubados, para que a sua carga não seja roubada. Toda aquela história que a gente conhece e a gente atua. Então, para o cliente entrar nesse negócio, fazer esse investimento, era importante ele saber como que era operada a segurança, e aí sim ele ter confiança de falar, ok, porque na parte de negócios isso já estava resolvido, os números já tinham batido, mas a segurança foi um papel fundamental nessa tomada de decisão. Então, assim, fato curioso, né, do nosso dia a dia aí de segurança. Esses fatos curiosos é que tornam tudo mais interessante, né? E a vida é como ela é, Exato. né? Isso só acontece. E nesse caso, né, acho que isso ilustra ainda mais como o papel da liderança é fundamental. Quer dizer, isso fazia parte da estratégia da organização, então a liderança estava, como um todo, envolvida na questão de segurança e, obviamente, na questão das diligências e da contratação dos terceiros que davam esse suporte, né? Porque, com certeza, parte desse trabalho de segurança é terceirizado. Normalmente, ele é terceirizado nas empresas. Não são poucas empresas, aliás, que trabalham de forma interna, orgânica, com sua própria equipe de segurança. Normalmente é terceirizado. E isso a gente vê que, se não houvesse também esse trabalho bem feito e bem preparado e bem entendido pela liderança no quesito segurança, entender que segurança é um processo crítico para a organização e tal qual precisa passar pelas outras questões de compliance da organização, por exemplo, diligências, por exemplo, garantia da manutenção da ética nos negócios. Quer dizer, as coisas se conversam, né? Totalmente. Como a gente já falou, tem que conversar, tem que trocar, porque e daí o que você falou lá atrás, isso tem que estar na cabeça do executivo. Porque se só tiver no nível da estrutura de segurança, a segurança vai enxergar aquilo que ela está ali no dia a dia vendo. Ela não tem a visão estratégica, ela não tem a visão do todo, ela não sabe que eventualmente vai ter uma venda de ativos e que a gente precisa demonstrar para o outro lado que a gente opera de maneira legal, que a gente sabe quem são nossos terceiros, a gente garante a execução dos trabalhos, a gente garante os contratos bem feitos e a gente garante que a gente faz tudo dentro da regularidade. Exatamente. Né? Isso está na cabeça do executivo. O executivo sabe os movimentos que vão acontecer. Então, ele tem que preparar a organização para esses movimentos. E a segurança faz parte, como diversas outras áreas, desses movimentos. Sim. Em algumas situações, de maneira absolutamente crítica, que foi exatamente o exemplo que você nos trouxe. Muito, muito legal esse exemplo. E aí, pensando nos cenários que a gente tem de cadeias de suprimentos cada vez mais complexos, né, a diligência não serve apenas para avaliar fornecedores, mas sim para entender a interdependência de riscos, algo fundamental na segurança empresarial. Como é que você consegue enxergar o papel da diligência na prevenção de crises que extrapolam os muros da empresa? Acho que a gente permeou essa pergunta um pouco na nossa conversa aqui, né? Quando a gente, um exemplo prático aqui para segurança, quando a gente tem a própria contratação de um terceiro que pode, né, vamos dizer ali, a gente brinca daquele terceiro que é uma bomba relógio, né? Não passou pelo processo de diligência, né? Não foi bem gerenciado o risco, né, na hora da contratação, em algum momento isso aí vai estourar fora, vai ser assim, uma crise que até de certa forma não pode não ser sua ou não ter ocasionado pela tua organização, mas que acabou extrapolando ali dentro daquele teu parceiro e vai ter impacto para você. E é o nome da sua organização, né? A gente vê estampado, né, nos jornais, nas mídias, não é o nome da empresa de segurança. Quando tem um problema, não é o nome da empresa de segurança, exato, é o nome do varejista, é o nome da empresa de logística. Exatamente. Não é nunca empresa de segurança. Nunca né? Quando aparece o nome, aparece lá no meio, lá pequenininho, mas o que chama atenção é o contratante, né? Por exemplo, a responsabilidade do contratante, e daí é importante a necessidade de saber quem que eu estou contratando, né? Exato, e assim, aí você acaba comprando uma crise que não é sua, né? Vai estourar, seja no transportador externo, seja no próprio prestador de segurança. Então, ali você vai trazer para si,
né, e ter que gerenciar muitas vezes, ou até com impacto financeiro, como corresponsável de algo que, se você tivesse feito o dever de casa bem feito, você não assumiria, você não se responsabilizaria. Então, acho que a gente acabou conversando isso no decorrer, mas é isso. É quando você acaba sendo impactado pelo extramuros por não ter tido esse olhar completo na gestão de riscos. Então, acho que essa frente exemplifica bem. E aí, para a gente amarrar aqui, né, já caminhando para o final, mas essa complexidade toda de stakeholders, de parceiros, de estrutura, de processos, tem levado cada vez mais também tecnologia também para as empresas, onde tem mais um fator aqui de complexidade, da agilidade, não poder impactar SLAs, por exemplo, de áreas de suprimentos, que eles falam, não, mas está atrasando aqui, a diligência vai perder 3 dias da minha contratação, vai atrapalhar meu SLA. Então, a gente tem que também pensar nessa questão de como é que a gente pode fazer isso de maneira mais eficiente. Aí é impossível não falar, né, no avanço de inteligência artificial e de ferramentas de análise preditivas, né, a questão do uso intensivo de dados. E isso tem mudado a forma de como as diligências são tratadas, né, ou são até executadas, deixando de ser algo que olha só para o passado. Até a própria pesquisa que a gente falou de roubo de cargas ajuda a gente a pensar daqui para frente, né, olhar para frente. Como é que as empresas podem utilizar a diligência em si, esses processos de diligência para antecipar riscos emergentes e construir uma segurança empresarial mais preditiva? É um fator também importante, não tem como fugir. E a gente está sendo pioneiro, vamos dizer assim, da ICTS Security, na utilização de inteligência artificial. Nós já somos uma consultoria que tem um viés assim, data-driven, né, voltado para dados, etc. E a inteligência artificial ela veio para trazer muito mais agilidade. Então, a gente traz assim, a capacidade de análise de dados e volumes de dados, ela é muito superior do que como a gente fazia há 2 anos atrás. Quando a gente soltou o nosso primeiro estudo, por exemplo, a gente já trouxe isso para análise desses dados desse estudo novo. Quando a gente fala recorte Rio-São Paulo, que são dezenas de milhares de dados. Então, quando a gente traz isso para nível Brasil, então a gente já aplicou inteligência artificial dentro desse estudo. Quando a gente fala de diligência, a mesma coisa. A gente está falando de que a gente consulta aí de milhares de bases de dados. Né? Quando a gente fala de diligência, a gente está falando aqui da Alliant, né? Quando a gente olha para dentro da nossa casa. Então, como que a gente consegue utilizar também a inteligência artificial para estudar esse passado, vamos dizer assim, né? Pegar essa massa de dados de passado para que a gente possa gerar algo preditivo. Tendência, por exemplo. Então, eu tenho que fazer mais rápido, mas também a gente falou, né, o background check, a gente acaba olhando muito para trás, mas com esses anos que a gente que a gente aplica testes de integridade ou pesquisas de diligência, como que a gente consegue trazer isso para uma grande central de análise de inteligência artificial, gerar insights, gerar insumos para que a gente seja mais ágil, que a gente consiga trazer tendências, talvez, por segmento. Né? Então, cara, eu vou trazer tudo que eu já pesquisei de empresas de segurança, por exemplo. E eu já trago insights ali. O que normalmente acontece? Para eu ser mais assertivo e talvez, né, canalizar o meu olhar de risco. O que mais acontece quando eu faço, né, com base no meu histórico do segmento, é esse tipo de problema aqui que mais aparece. Opa! Então, eu já vou trazendo ali dados, já vou trazendo insights para que eu possa focar mais naquilo ali. Então, deixa eu olhar ali, eu vou colocar uma lupa maior, talvez, aquilo que você falou. Às vezes, a gente tem que escolher, né? E outro ponto que você trouxe, eu tenho que ter menos fricção com os meus clientes, a área de suprimentos. Né? Se ele fala, você está impactando, o teu processo de diligência está impactando no meu SLA. Então, eu tenho que diminuir essa fricção. O que é diminuir essa fricção? É velocidade. Né, e você só consegue velocidade com tecnologia. Exato. Então, assim, como que eu utilizo hoje a inteligência artificial como um aliado, né, parametrizado, e esses dezenas de anos que a gente faz, né, a nosso favor?
Então, a gente tem feito isso muito também para análise de riscos dentro da segurança empresarial. Então, a gente tem trazido por segmentos. Então, a gente tá navegando legal nessa questão da tecnologia, com bastante inteligência artificial e trazendo análises, análise de segurança pública, quando a gente faz análise situacional. Né? Só um parênteses aqui. Muitas vezes um cliente quer fazer um investimento em determinado local. Né? Acontece muito com o setor logístico. E aí ele quer olhar o metro quadrado. Pô, eu tô ali na região, no bairro tal, e tá R$ 1.000 o metro quadrado. No outro tá R$ 2.000 o metro quadrado. O que ele vai olhar? Preço. Só que depois, quando ele for operar nesse local de R$ 1.000 o metro quadrado, ele vai ver lá que é uma área que tem um histórico de criminalidade altíssima, histórico de roubo de carga e etc. E provavelmente é a empresa que vai sofrer a extorsão corporativa. Na hora de ele operar... O custo dele vai ser maior que os 2.000 do metro quadrado que ele tinha lá no outro. Exatamente. Por quê? Porque ele não fez um olhar preventivo, ele não envolveu a área de segurança, ele não fez as pesquisas que tinham que fazer. Então, não colocou na hora de decidir outras variáveis de gestão de risco. Né? E aí trazendo aqui segurança. Então, a gente está usando muito essa questão de dados históricos, etc., para ter um olhar preditivo e preventivo. Então, a gente tem usado bastante. E, obviamente, trabalhar ferramentas que consigam automatizar esses processos, trazer eficiência, trazer até repetição. Quer dizer, a gente sabe que diligências precisam ser refeitas. Então, se eu sei que... Volto aqui à questão da parametrização das plataformas. Se eu sei que empresa de segurança é uma empresa por si só de alto risco, o que a minha política de diligência diz? Por exemplo, que eu tenho que refazer a cada ano. Então, eu já deixo parametrizado para cada ano essa diligência ser feita de forma automática. Exatamente. E que se não der nenhum risco, tudo bem, segue o jogo. Mas se aparecer alguma coisa, levanta uma bandeirinha vermelha, levanta um red flag, segurança. Me ajuda aqui porque surgiu um red flag. O que eu faço com essa informação? E aí trabalhar. Não quer dizer que eu vá romper esse contrato, mas quer dizer que eu sei que pode ter alguma coisa e se eu sei, eu consigo mitigar. Eu consigo chamar o meu terceiro e falar, vem cá, me explica o que vi aqui, que estão com algum problema, me explica aqui. O que está acontecendo? A gente pode, inclusive, entrar como parceiro e te ajudar a resolver esse problema, porque o problema para você é um problema para mim. Não quer dizer que eu vá cortar esse terceiro, quer dizer que eu sei que pode ter um problema e se eu sei que pode ter um problema, eu consigo trabalhar e resolver esse problema. Então, automatizar esses processos e usar a inteligência artificial para torná-los mais efetivos e eficientes é fundamental para a gente ganhar mais velocidade e diminuir fricção com as áreas que ajudam a gente no dia a dia. Exatamente. Esse resumo aqui fechou. Ficou bem legal. E para a gente fechar, a pergunta que a gente faz para todo o nosso convidado, aliás, um dia a gente vai fazer um compilado só com esses cortes, vai ficar bem legal. Para você, o que é cultura de integridade? Cara, cultura de integridade é quando a gente tira isso do papel e consegue trazer isso para a prática. Acho que isso é cultura de integridade. Tem muitas empresas que têm a sua cultura ali escrita, a sua política muito bonita, né? Encapsulada ali num manual e etc., naquele livrinho que ninguém consulta, que ninguém aplica. Então, acho que cultura de integridade é isso, é você conseguir tangibilizar as melhores práticas, aquilo que foi desenhado para o dia a dia. Né? E a liderança é fundamental nessa questão. Quando a liderança consegue fazer trazer para o dia a dia, para as ações, para os processos, né? Para a rotina dele, isso ele consegue consolidar a cultura de integridade e também propagar a cultura de integridade, porque quando você tem o teu líder que é ético, que é íntegro, você consegue ver isso na prática, as ações, automaticamente você vai replicar isso também no teu dia a dia. Isso é o exemplo, né? Então, porque senão fica algo muito intangível, né? Então, acho que cultura de integridade é isso, é você conseguir tirar isso do papel, aplicar no dia a dia, ter aquilo no exemplo, né? E acho que isso é o que faz a cultura permear e perenizar. E falando em exemplo, né, você como estudioso no assunto, pode deixar alguma recomendação de um filme, livro, série, qualquer coisa para quem nos para quem nos assiste, nos escuta? Pode ser relacionada ao tema de segurança ou não, enfim, algo que você acha que seja interessante para o nosso público? Eu gosto de um filme
Não sei se você já assistiu aquele Jogo da Imitação. Então, acho que ali a gente fala de estratégia, a gente fala de análise de dados e informações, né? E como que isso foi importante, né? Para a redução do tempo da Segunda Guerra Mundial. Acho que o enredo do filme é esse, né? Então, um grande resumo. Então, eu gosto muito disso. Eu já assisti esse filme mais de uma vez. E assim, é impressionante como você trouxe alguém, um matemático, que não tinha nada a ver com aquilo, mas era uma pessoa que conseguiu, através de estratégia e análise de informações, antever, né, ações, né, uma contra-inteligência ali contra os nazistas e ter um êxito de talvez salvar milhões de vidas ali. Então, falando aí de análise preditiva, bem antes da inteligência artificial. Exatamente. Então, acho que eu trago isso que acho que tem muito a ver com a nossa conversa, com aquilo que a gente bateu de papo aqui hoje. Legal. Saulo Chaves, diretor de negócios da ICTS Security, muito obrigado. Acho que tivemos um papo ótimo. Para vocês que nos acompanham, nos sigam nas redes sociais, @SomosAlliant. Esse foi o nosso podcast Cultura de Integridade. Muito obrigado, Saulo. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.